encerrando a primeira carta de Pedro. Provavelmente acho que o Diniz vai entrar já na segunda carta na domingo que vem. E nós vamos fechar essa carta, tá? Só lembrando que isso é importante, e o contexto dessa carta, dessa primeira epístola de Pedro, o foco, o assunto que permeia essa carta é a salvação das nossas almas. Os irmãos estão lembrados disso, não é? Que Pedro, em todos os tópicos que ele trata nessa carta, o pano de fundo é o coração de Deus com relação à nossa transformação. Então a gente começou falando que o fim da vossa fé é a salvação das nossas almas. Depois nós vimos um caminho muito rico, nos instruindo, nos ajudando a percorrer esse caminho da salvação da alma. Ele fala assim, então por isso, cingindo o vosso entendimento, o Senhor vai caminhando nessas palavras de instrução, cheia de amor, irmãos, cheia de amor, para que a gente possa efetivamente ser transformados pelo Senhor. Cingindo o nosso entendimento, ele fala a respeito de nós purificarmos a nossa alma pela obediência à verdade. Olha só o caminho por onde o Espírito ele caminha. Falou a respeito de despojar de toda a maldade, todo peso, todas as coisas que pegam na nossa vida humana e nos deixam pesados, né? Fala sobre nós chegarmos a Ele como pedra viva, aquele que nos sustenta, aquele que nos dá a base, a sustentação e, sobretudo, o fundamento da nossa vida. Ele fala também de nós, como peregrinos e forasteiros nessa terra, nos abster das paixões. Fala, gente, tudo isso aqui é passageiro, tudo isso aqui tem um tempo contado, então não se prendam às coisas desse mundo. E aí ele avança mais um pouco, tudo lembrando, irmãos, que ele está nos ajudando a transformar a nossa alma. Ele avança um pouco mais, fala a respeito de nós estarmos sujeitos, fala um pouco sobre submissão, sujeito às autoridades, fala sobre estarmos sujeitos, os servos estarem sujeitos aos patrões, fala do marido e da mulher, sujeição mútua aí, amor e sujeição mútua. Então entra na questão da salvação da nossa alma, a questão da sujeição, de estar submissos a uma autoridade, reconhecer as autoridades, reconhecer quem está acima de nós. Irmãos, isso é uma coisa importante. Nem sempre a gente reconhece as autoridades que estão sobre a nossa, em todos os níveis, não só autoridade legal instituída, mas autoridade de vida sobre as nossas vidas. Então ele trata um pedaço, um tempo aqui na carta, a respeito da nossa submissão. Ele valoriza também na questão da salvação da nossa alma, a questão da família, quando ele trata o relacionamento marido e mulher. É um ambiente, é um campo onde realmente, talvez mais da nossa alma, ela é tratada. Ela pode ser tratada. No aspecto positivo, sabe, irmãos? Sempre no aspecto positivo, porque a transformação da nossa alma, apesar dela estar relacionado a uma questão de nós deixarmos alguma coisa de lado para ser outra coisa, sempre tem uma conotação negativa. Mas não é para ter uma conotação negativa. Sempre que a vida de Deus é acrescida a nós, é positivo. E para a vida crescer, a vida de Deus, é preciso que a nossa vida da alma realmente ela diminua. Então não é uma coisa pesada, essas questões de submissão. Depois ele fala um pouco sobre nós sermos todos uma só alma, sede todos de igual ânimo. Então aí já começa a tratar do nosso relacionamento então entre os irmãos,
né? O Zé falou na semana retrasada sobre o nosso relacionamento horizontal, né? Nosso relacionamento vertical com o Pai, com o nosso Deus, e o relacionamento horizontal, que é entre os irmãos. Irmãos, isso tudo está dentro desse contexto. Sendo de uma só alma, servindo uns aos outros. E também ele fala sobre nós não estranharmos, então, o fogo ardente que vem no meio de nós. Então, é uma carta muito bonita, eu vejo assim, sabe? Uma carta muito didática, que nos ajuda a caminhar nesse processo de transformação. Então, agora, no capítulo 5, nós estamos chegando nas duas últimas recomendações de Pedro, ainda dentro desse contexto, né? As duas últimas recomendações de Pedro está relacionado a pastorear o rebanho de Deus, está relacionado também a humilhar-nos sob a poderosa mão de Deus. Então ele vai fechar esse pacote, irmão, de uma maneira espetacular. Amém? Então é o que nós vamos ver hoje. Então vamos ver lá o 1 Pedro, capítulo 5, versículos de 1 a 4 aqui, que é a primeira parte. Ele fala assim: rogo-vos, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, mas antes tornando-vos modelo do rebanho. Olha só, irmãos, esse trecho, aparentemente, ele está trazendo uma palavra específica para os presbíteros, correto? Presbíteros que há entre vós, eu como eles. Presbítero significa que são os mais velhos, tá? Então, essa palavra é para os presbíteros da igreja, é uma responsabilidade dos presbíteros, no sentido objetivo da palavra, tá? Mas também tem um sentido figurativo, sim, todos os que são mais amadurecidos, todos, e aí entra todos os irmãos, as irmãs, que são amadurecidos no Senhor, não somente na questão da idade, mas maduros, têm uma responsabilidade sobre o rebanho do Senhor. E aqui ele fala: pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. No original ele fala: pastoreai o rebanho de Deus entre vós. Então, irmãos, entre nós temos uma parte do rebanho de Deus, tá? Isso é bem claro. E aí o Senhor está nos ordenando, nos instruindo a pastorear. O que é pastorear, irmãos? Pastorear é cuidar. Nós temos muitas passagens na Bíblia que fala a respeito das ovelhas, do pastor. O próprio Senhor ele se coloca como o bom pastor e nós como suas ovelhas. É necessário que haja esse cuidado, irmãos. E eu acho que muitas vezes a gente tem negligenciado essa questão. Nós muitas vezes somos ovelhas autossuficientes e se autogerem, né? Que cuida de si própria. É óbvio que cada um tem que cuidar das suas coisas. Mas ele tem uma palavra aqui que não foi colocada na tradução. Pastorai o rebanho de Deus entre vós, episcopondes, supervisionando, não por falta uma palavrinha aqui, supervisionando, não por constrangimento. Então aqui ele nos explica exatamente como fazer isso, irmãos. Supervisionando, olhando, episcopando olhando por cima. É como assim, eu estou aqui em cima e estou vendo, vocês estão um pouco mais baixo, eu consigo enxergar todo mundo. Então, a nossa função é estar olhando para o rebanho. Olhando. Eu falei, realmente, nós olhamos para algumas cadeiras e a gente fala assim, puxa, cadê essa ovelha? Cadê aquela ovelha? Né?
cada um está fazendo alguma coisa, mas nós precisamos ter esse coração de preocupação para saber onde estão as nossas ovelhas e qual a necessidade de nossas ovelhas. Isso, irmãos, se todos nós tivermos esse sentimento e esse coração de cuidado, eu acho que seria mais fácil nós cuidarmos da nossa casa, vocês não acham? Então, esse episcopar, esse supervisionar, ele nos é responsável por isso. Vai lá e cuida disso. Todos nós, espontaneamente, porque, irmãos, quem é que cuida? Qual a qualidade do cuidado se você não fizer de maneira espontânea? Se não fizer baseado no amor, realmente no interesse pessoal por cada uma das ovelhas. O Senhor, Ele como o bom pastor, irmãos, Ele conhece cada um pelo seu nome. Ele conhece cada um de nós pelo nosso nome. E o Senhor, quando Ele fala a nós, como o bom pastor, nós reconhecemos a voz do Senhor quando Ele nos chama. Então, a gente percebe aí que esse cuidado do Senhor para com o seu rebanho é um cuidado de amor. E o cuidado que nós temos que ter, irmãos, com relação aos nossos irmãos, é um cuidado de amor. De amor. Coração cheio de amor. Uma outra passagem fala de entranhados afetos de misericórdia. É uma coisa que vem das entranhas. O nosso amor, ele vem do coração, ele vem do próprio Deus, que é a fonte do amor. Então, irmãos, nós temos que olhar para o nosso rebanho e olhar com amor, muitas vezes se colocando no lugar das pessoas, o sofrimento delas, compreendendo o que cada um está passando, para que a gente possa ajudar. Então, nós não devemos pastorear, não podemos supervisionar o rebanho por constrangimento, mas espontaneamente, voluntariamente. Seria bom que ninguém precisasse mandar. Nós, espontaneamente, poderíamos pegar o telefone e falar assim: escuta, estou com saudade de você, estou tudo bem com você. Irmãos, a gente não faz isso. A gente não faz. A gente sempre quer realmente que os presbíteros façam isso, né? Com relação aos presbíteros, nós somos indesculpáveis com relação a isso, não é? Mas todos nós podemos ter esse sentimento, porque é tão mais gostoso quando todos cuidam de todos e todos expressam esse cuidado de maneira amorosa e gentil, não é? Então, voluntariamente, como Deus quer. Então, a palavra está dizendo assim, é como Deus quer, é assim que Deus quer. Que nós realmente nos preocupemos com os nossos irmãos para cuidar deles. Aí eu falei, nem por sorte da ganância, isso aqui é pior ainda, né? Cuidar com interesse. Sorte da ganância é obter lucro, vantagem, em cima de falar, vou cuidar dele porque isso vai me ajudar. Irmãos, isso não tem cabimento no nosso meio, né? Nem por sorte da ganância, mas de boa vontade. Boa vontade, irmãos, significa com propósito, com intenção. Eu quero cuidar. Isso denota, irmãos, o nosso comprometimento com o rebanho, denota nosso comprometimento com o Senhor e denota nosso comprometimento com os irmãos em amor. Então não podemos esperar, né, irmãos? Não podemos esperar pelo outro. Se nós somos tocados e sentimos falta de um irmão, é a nossa responsabilidade cuidar do rebanho. Amém? Voltando a falar, isso não tira a responsabilidade dos presbíteros, ok? Tá bom? Amém. De boa vontade, não como dominadores que nos foram dos que nos foram confiados, mas antes tornando-vos modelo do rebanho. Então aqui você vê um outro nível, né, irmãos? Um outro nível.
que além de nós nos preocuparmos e nós cuidarmos uns dos outros, nós também precisamos cuidar, porque as outras ovelhas estão olhando para nós. E nós precisamos ser modelo do rebanho, todos nós, irmãos, todos nós. Nós precisamos ter uma vida coerente e adequada diante do Senhor, como ovelhas do Senhor. Então essa frase, como essa questão de nós nos tornarmos rebanho, modelo do rebanho, ela toca profundamente a nossa vida, irmãos, porque isso nos impede de ter um viver solto. Às vezes nós somos uma ovelhinha que gosta de passear para lá, passear para cá, tá? E não tem nenhum comprometimento com o rebanho. Mas nós temos uma missão nessa terra, irmãos. Nosso tempo aqui é curto, é curto. Nós não temos tempo para ficar distraídos com muitas coisas. Nós precisamos focar a nossa vida naquilo que é realmente importante. O tempo passa, irmãos, passa e passa muito rápido, vocês sabem disso. Passa muito rápido. E o tempo está passando e ele fala assim, logo o Supremo Pastor vai se manifestar. E aí nós receberemos a imarcessível coroa de glória. Em breve, irmãos, em breve, em breve. Então, nós precisamos realmente cuidar da nossa vida, da nossa posição como modelos e dos nossos irmãos que estão convivendo conosco, a porção, né, que está entre nós, do rebanho. E vocês se lembram muito bem da passagem de João, que o Senhor chega para Pedro e fala assim, Pedro, né, acho que o Zé também falou na mensagem dele, tu me amas? Tu me amas? E aí a expressão para Deus, o feedback, a resposta, né, do amor, a expressão do nosso amor pelo Senhor é apacentar as minhas ovelhas. Ali, naquela conversa no pé da fogueira, onde falou, tu me amas? Eu falei, eu te amo, Senhor. Eu falei, então, apacenta minhas ovelhas. E por 3 vezes, apacenta, alimenta, cuida. O Senhor estava transferindo para os apóstolos a responsabilidade de cuidar das ovelhas do Senhor. A Bíblia é bem clara que o Senhor é o bom pastor. Mas Ele transferiu essa responsabilidade para cada um de nós. O Senhor continua cuidando, irmãos. Cuidando de cada um de nós. Fala que Ele é a porta das ovelhas, né? A porta do aprisco. Vamos combinar que pastorear ovelha não é uma coisa fácil. Mantê-las num aprisco, isso é fácil. Você manter as pessoas num quadradinho, e aí com a força da cerca, você mantém. Mas o Senhor fala assim que Ele foi lá, Ele é a porta. Nós entramos pela porta e saímos do aprisco, e o Senhor nos levou para os pastos verdejantes, para nos conduzir. E aí, nesses pastos verdejantes, a gente pode ir para lá, pode ir para cá, mas o Senhor nos cuida fora do aprisco. Né? Então, nós, irmãos, também, nesse sentido, nós temos que pastorear o Senhor, pastorear as ovelhas, dá muito mais trabalho do que mantê-las na rédea curta, né, nas limitações, porque dá mais trabalho. Mas foi assim que o Senhor escolheu. Né? O Senhor nos dá essa liberdade de nos levar a pastos verdejantes. Nós comemos uma comidinha especial, porque o Senhor está cuidando de nós, tá certo? Muito bem. Então, irmãos, aqui nós vemos essa questão da recomendação de Pedro com relação a pastorear. Isso faz parte do nosso processo de transformação. Faz parte do processo da salvação da nossa alma. Nós estarmos cuidando dos irmãos, interessante. O nosso cuidado pelos irmãos é um processo de transformação na nossa alma. Eu acho que todos nós
podemos entender esse assunto, não é? Porque dá trabalho, e nós precisamos exercitar o amor acima de tudo, a paciência, temos que exercitar a misericórdia, porque nós olhamos e devemos olhar cada um como uma ovelha que necessita do nosso cuidado. O Senhor olha assim, tá? O Senhor olha assim para nós. Ok? Então, essa questão do rebanho seria algo, seria isso que nós estamos vendo, tá? Aí nós vamos continuar aqui, irmãos, na segunda recomendação. Ele começa aqui no versículo 5. Ele falou: rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Vamos começar por aqui só. Aqui novamente, irmãos, no original nós poderíamos ler assim: rogo igualmente aos mais jovens, sede submisso aos mais velhos. Essa é a tradução literal dessa passagem. E esse mais velho aqui é o mesmo presbítero que ele fala lá no versículo 1 do capítulo 5. É o presbítero. Irmãos, aos mais jovens, submissão aos mais velhos, tá? Então, obviamente, de novo, nós temos a figura literal dos mais jovens, ser submisso aos mais velhos. Isso, toda a sociedade, de certa forma, a cultura, ela também ensina dessa maneira, né? Mas aqui nós vamos fazer a aplicação espiritual também, né? Então, os mais jovens e os mais velhos está relacionado também ao crescimento espiritual, né? Nós reconhecemos os irmãos que são mais velhos, são mais experientes. E aí a submissão está relacionado não a uma submissão forçada, não é isso. É estar na mesma missão, mas entendendo que existe irmãos que estão uma visão um pouco acima, né? Experiência, sobretudo a experiência com o Senhor. Então, nos conduzindo, né, de alguma maneira ao Senhor. Então, esse equilíbrio, ele é importante. Aqui está falando sobre a questão da submissão, que já foi tratado no meio do capítulo, que é um ponto que pesa na questão da salvação da nossa alma, né? Se você for pensar bem, sempre a gente enrosca na questão da submissão ou do reconhecimento da autoridade. Então, o Senhor precisa sempre estar falando conosco, de nós compreendermos a questão da autoridade. Autoridade que vem do trono, autoridade que vem do cabeça, e ele vai alcançando a todos. Irmãos, é um princípio muito importante na vida cristã, nós compreendermos o princípio da autoridade e da submissão, né? Em todos os níveis, tá? A gente precisa compreender e praticar de coração essa questão de nós reconhecermos a autoridade. E nesse trecho ele fala para os mais novos serem submissos aos mais velhos, ok? E aí ele continua dizendo, além disso, aí na nossa tradução está outro sim, né? Outro sim significa, além disso, eu já falei dessa questão da autoridade. Além disso, tem mais um assunto que eu preciso tratar com vocês. No trato de uns com os outros. Então agora, ele está falando do relacionamento entre uns e os outros, né? Nós falamos já que, na outra mensagem, o Zé já tinha pontuado essa questão do nosso relacionamento com Deus, na vertical, e o nosso relacionamento entre os irmãos. Irmãos, nós vamos ver aqui que esse ponto, ele é muito batido
Ele insiste nesse ponto porque talvez seja um dos pontos que mais vão nos pegar, porque nosso relacionamento com Deus é nosso, pessoal. Ninguém sabe, a gente vê às vezes vê o resultado, vê a expressão do seu relacionamento com Deus na sua vida. Às vezes não vê tanto, mas ninguém vai contestar o que você disser a respeito do seu relacionamento com Deus. Mas com relação ao relacionamento entre os irmãos, isso é evidente. Isso é evidente. Você sabe o que acontece no aspecto horizontal, né, de uns para com os outros. E a Bíblia usa muitas passagens para falar a respeito do nosso relacionamento de uns com os outros. É um ponto que nos pega, não é verdade? Alguns a respeito desse assunto. Vamos para Romanos 15. Vou ler rapidamente aqui, só para a gente ver o contexto. Versículo 1. Ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Então a gente começa a ver aqui a instrução de Paulo com relação ao nosso relacionamento entre nós. Nós que somos fortes, nós devemos suportar a debilidade dos fracos. Cada um de vós agrade ao próximo. Olha que palavra, irmãos. Cada um de nós agrade ao próximo. Eu sinto, irmãos, que essa palavra vai contra o meu desejo. Vai contra a minha vontade. Porque eu gostaria que todos me agradassem. Ou que as coisas, pelo menos, fossem agradáveis para mim. Mas aqui, ele está dizendo que cada um de nós agrade o próximo. Que nós sejamos agradáveis, ou seja, aceitáveis, amorosos, carinhosos com o próximo. No que é bom para a edificação. Então, o que nós estamos vendo é que o pano de fundo, sempre, irmãos, está relacionado ao nosso crescimento. E aqui, quando ele trata da edificação, aí já trata do aspecto coletivo da nossa transformação. Nós estamos sendo edificados juntos. Por isso, o cuidado da palavra, o cuidado que ela tem com relação ao nosso relacionamento horizontal com os irmãos. Porque a edificação da igreja, ela acontece nessa esfera de relacionamentos humanos interpessoais. Se nós temos um sentimento e um coração de cooperar com o Senhor na edificação, nosso olhar ele tem que ser estendido para o lado. Porque nós podemos achar que eu sendo transformado, eu sendo edificado, é suficiente para a edificação da igreja? É, em parte. Mas se a minha vida não coopera para a edificação do irmão que está ao lado, eu não estou cooperando com a edificação da igreja. Porque a ordem do Senhor é que nós cuidemos uns dos outros naquilo que é bom para a edificação. Então, o nosso cuidado ele precisa ter também foco e objetivo. Não é uma coisa simplesmente natural, de relacionamento natural, mas é uma coisa espiritual. Nós nos relacionamos de maneira natural com vistas a algo espiritual, entende, irmãos? Nosso relacionamento humano natural, ele visa algo espiritual. E a gente pode compreender isso quando a gente percebe que quando nós temos um ambiente adequado, humanamente adequado, os irmãos também têm um crescimento espiritual, porque o ambiente é propício ao crescimento e o desenvolvimento espiritual de cada um. Como que vai haver crescimento espiritual se eu estou brigado com o irmão, se eu estou magoado com o irmão? O próprio Senhor fala assim, se você, quando for trazer sua oferta e lembrar que tem alguém
contra você, alguma coisa contra você, vai e resolve primeiro. Não é assim? Então, ele trata dessa questão do relacionamento como algo fundamental, voltado para a edificação. Dizendo também que Cristo, ele não se agradou de si mesmo, né? Ele teve que se negar totalmente. As injúrias dos que traíram, que te ultrajavam, caíram sobre mim. Pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Olha que palavras interessantes, paciência e consolação. O sentido dessa palavra paciência é perseverança. E o sentido da palavra consolação é encorajamento. Então aí faz um pouco mais sentido para o nosso idioma, né? Assim, porque pela perseverança e o encorajamento das Escrituras, tenhamos esperança. Ora, o Deus da perseverança e do encorajamento vos conceda o mesmo pensamento de uns para com os outros. Então, aí você vê aonde que a coisa ela foi afunilando. É um Deus de perseverança, que Ele não desiste de nós, irmãos. Ele não desiste do seu plano. Ele nunca, em momento algum, fraqueja com relação ao seu propósito. Nunca, nunca. Nós podemos ficar enfraquecidos, nós podemos cair pelo caminho, mas Deus nunca, nunca, Ele vai desistir do seu propósito. Ele é perseverante, o Espírito é perseverante, a palavra é perseverante. Ele é o nosso encorajador, né? A palavra nos encoraja, o Espírito Santo nos encoraja. Encorajar, irmãos, é nos levar a fazer as coisas que nós tememos. Quando fala de encorajamento, não é? É nós superarmos os nossos medos, as nossas limitações, que às vezes a gente senta na nossa limitação e fala assim, eu não consigo, não consigo, não consigo. Então vem o Deus do encorajamento e fala, você consegue, você consegue, você consegue, porque eu estou com você. E aí nós podemos prosseguir, né? E aí ele vai nos conceder um mesmo pensamento de uns para com os outros. A questão de nós recebermos esse pensamento unânime, irmãos, não significa que todos nós pensamos as mesmas coisas, não é isso. Mas nós tenhamos a mesma percepção da importância que cada um tem dentro do corpo. Eu penso realmente que você é importante. Eu penso que você é imprescindível. Eu penso que Deus precisa de você aqui no corpo. E você tem o mesmo pensamento a respeito de mim? Porque nós podemos achar, não, esse tá bom, esse pode ser útil, esse não pode não ser tão útil, mas para o Senhor, Ele considera que todos nós, se Ele nos chamou, nós somos úteis para edificação. Então, ter o mesmo pensamento de uns para com os outros, irmãos, entendendo que todos nós estamos na mesma posição. Todos nós fomos chamados pelo mesmo Deus. Todos nós fomos lavados pelo mesmo sangue. Todos nós somos governados pelo mesmo Espírito Santo. Então, nós não temos, irmãos, nenhuma diferença com relação uns aos outros. Nenhuma. Nenhuma. Então, nós estamos todos no mesmo barco. Temos todos a mesma responsabilidade e nós seremos cobrados igualmente pelo Senhor com relação ao nosso cuidado e pessoal e cuidado mútuo. Então eu vejo, irmãos, que quando o Senhor concede a nós o mesmo pensamento de uns para com os outros, nós jogamos por terra todos os nossos pré-conceitos que nós temos a respeito de cada irmão. Nossos sentimentos próprios, nós olhamos com os olhos de Deus, olhar com misericórdia, olhar com compaixão para cada irmão.
tá? E aí ele termina falando sobre um resultado desse pensar igual, desse mesmo pensamento, para que concordemente, a uma voz, glorifiquem ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, essa palavra está nos dizendo que quando nós temos um mesmo pensamento de uns para com os outros, isso significa que nós concordemente, tendo a mesma concordância, a uma só voz, num uníssono, nós glorificamos a Deus. Deus é glorificado quando nós pensamos que nós todos somos iguais e nós estamos no mesmo barco e na mesma caminhada. E nós não consideramos ninguém maior ou menor do que nós. Isso para o Senhor soa como um louvor e glória numa voz uníssona. Uníssona significa que tem força, tem poder. Uma voz sozinha é uma voz sozinha. Mas quando todos nós gritamos, louvamos, isso tem força e tem poder. Ok? Isso tudo então passa, irmãos, pela questão de nós cuidarmos uns dos outros. Ok? Bom, então o Deus da perseverança, do encorajamento. E vocês lembram também, irmãos, do João 13, 34, 35, que fala assim: novo mandamento vos dou. Novo mandamento. O Senhor já tinha dado o Velho Testamento todo, e aí no Novo Testamento Jesus fala assim: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. De novo aqui a palavra uns aos outros. Assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor, ágape, uns pelos outros. Aqui o Senhor sela essa promessa, né, irmãos? Nós precisamos amar os irmãos. Amar. Essa expressão humana, a expressão humana, a manifestação humana da vida de Deus em nós. Se nós ainda não amamos, ainda falta um pouquinho mais de Deus entrar em nós. Porque quando nós amamos as pessoas, não é um amor que vem de nós, irmãos, é um amor que vem de Deus. Então, se nós ainda não conseguimos amar a todos de uma maneira uniforme, é porque nós ainda temos muita coisa que precisa ser limpa da nossa vida, desobstruída, tratada, perdoada. Os irmãos entendem, né? Nós precisamos limpar a nossa vida para que esse amor flua. Não é uma coisa que você possa criar ou falar assim: agora eu vou amar. Nós precisamos realmente ter um ambiente para que o Senhor trabalhe, ambiente interno nosso, para que o Senhor realmente flua o amor. Porque esse amor que Ele está falando aqui, irmãos, não é o filéu. O filéu é o nosso amor fraternal. Mas Ele fala assim: vocês saberão que são os meus discípulos quando tiverdes amor, ágape, uns pelos outros. Esse é o ápice, né, irmãos, da nossa vida com o Senhor. Então, esse é o novo mandamento do Senhor, que nós nos amemos uns aos outros. Prosseguindo, irmãos. Voltando lá para Pedro, de uns para com os outros, tá? Aí ele vai falar: além disso, no trato de uns com os outros, cingi-vos todos de humildade. Oi? Voltando para 1 Pedro 5:5. Então, além disso, no trato de uns pelos outros, agora ele vem nos ajudar a entender como que nós resolvemos a questão do trato de uns com os outros, tá? Isso é um ensinamento, ok? Então, no trato de uns com os outros, como que nós temos que fazer? Em primeiro lugar,
cingindo-nos todos de humildade. Cingir, irmãos, é realmente vestir, nós já vimos isso, né? Cingir é você se revestir. E com relação a ser revestido, irmãos, nós temos um texto em Colossenses que nos ajuda a entender essa questão. Em Colossenses 3, vou ler, a partir do 5 eu vou ler alguns versículos, tá? Só para a gente começar aqui entendendo assim, ó. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Bom, irmãos, nós estamos falando agora sobre cingir-nos com humildade. Para nós cingirmos, nos vestirmos, nós precisamos primeiro nos despir de algumas coisas. Então esse é o ensinamento bíblico. A gente não consegue colocar uma coisa sobre a outra. Então ele fala assim, fazei, pois, morrer vossa natureza terrena, e ele descreve aí as naturezas, né? Despojar de indignação, ira, maledicência, linguagem obscena, e aí ele fala, não mintais uns aos outros. Então eu queria enfatizar isso de novo, irmãos, que todas essas questões que nós devemos deixar morrer, nossa natureza natural, ela está relacionada de novo no nosso relacionamento de uns com os outros. Obviamente que as nossas atitudes terrenas, mundanas, elas nos afetam no nosso relacionamento com Deus, obviamente. Mas elas também afetam o nosso relacionamento com os irmãos. Então, deixar morrer. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem, com seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Nós precisamos ser revestidos do novo homem. De um modo objetivo, nós já fomos revestidos do novo homem, quando nós recebemos uma nova vida. Mas no nosso viver diário, nós precisamos sempre estar despindo do velho homem, porque ele sempre quer se vestir novamente. Sempre quer impor a sua maneira de ser. Então é um trabalhar, e olha que interessante, irmãos, que essa questão de despir e se despir tem relacionado à nossa vontade. Nós nos vestimos, ou nós nos despimos. Então é uma responsabilidade nossa cuidarmos dessa questão das nossas coisas terrenas e também de nós nos vestirmos com um novo homem que se refaz para o pleno conhecimento. E aí ele vem nos dizer que, estando no novo homem, o Senhor está sempre nos renovando para conhecer cada vez mais, segundo a imagem daquele que o criou. E aqui nós vemos a questão da transformação, que nós estamos sendo transformados à imagem do seu Filho. Irmãos, é muito bom quando nós estamos vestidos com o novo homem, tá? Porque ele nos transforma, ele nos regenera diariamente. É um encorajamento, né? E ele fala que nesse novo homem não tem diferença, né? Novamente, entre um e outro, ele fala não tem diferença entre grego e judeu, circuncisão, incircuncisão, bárbaro, cita, escravo e livre. Novamente mostrando que diante do Senhor, irmãos, nós somos simplesmente humanos, ok? Porém, Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de eternos afetos de misericórdia, bondade e humildade, de mansidão e longanimidade. De novo, aquele sentimento de afetos de misericórdia, de bondade e humildade, aqui, revestindo de humildade. Então, cingindo-vos de humildade, e ele termina dizendo, suportai-vos uns aos outros e perdoai mutuamente. Mas tudo isso para mostrar que o contexto de nós nos cingirmos de humildade está relacionado ao nosso relacionamento de uns com os outros. Tem a questão do nosso
da nossa humildade diante do Senhor e tem a questão da nossa humildade diante dos irmãos, diante das pessoas, né? O sentimento da humildade está relacionado a nós nos colocarmos no nível das pessoas e nós agirmos com amor e com compaixão. Isso significa nós sermos humildes. Mesmo que nós tenhamos pensamentos que nos façam achar que somos alguma coisa a mais, mas nós nos colocamos diante do Senhor como o Senhor olha. Somos todos humanos, né? Aquilo que você alcançou, pode ser que o irmão ainda não tenha alcançado. Então não julgue o irmão porque ele ainda não alcançou. Da mesma maneira, talvez alguma coisa você ainda não tenha alcançado e o outro irmão já tenha alcançado. Então nós temos que olhar com compaixão todos os irmãos, com misericórdia, né? Esse é um sentimento de humilhar, irmãos. De nós enxergarmos os irmãos com os mesmos olhos. Então ele fala aqui de nós, para nós podermos fazer essa questão do revestir, nós precisamos primeiro nos despir. Então talvez aí esteja o ponto, irmãos, que nós precisamos compreender para fazer a coisa ficar prática. Às vezes a gente entende que nós precisamos nos humilhar, mas nós estamos com outra roupa por baixo aqui que precisa ser tirada. Então, irmãos, isso está relacionado ao esvaziamento, e aí não tem como, irmãos. Não tem como, nós precisamos lembrar do nosso texto de Filipenses, que é um dos nossos preferidos da palavra, que é o Filipenses 2, né, de ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Mesmo sentimento. Mesmo sendo Deus, não se orgulhou disso. Ele assumiu a forma de homem e se esvaziou, a kenose, né, que é o abaixar a bola. O contexto desse ter o mesmo sentimento que houve em Cristo, se você for olhar um pouquinho para trás, novamente, irmãos, está relacionado no nosso relacionamento entre nós. Ele fala assim, pois alguma exortação, algum conforto, exortação é a mesma palavra lá do encorajamento, né? Mesma palavra. Se pois algum encorajamento em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos de misericórdias, aquele sentimento que vem do mais íntimo do nosso ser, completai a minha alegria de modo que pensais a mesma coisa. Fala de novo, irmãos. De novo, ele está falando, nós temos o mesmo pensamento. Eu rogo, pensais as mesmas coisas, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo pensamento, o mesmo parecer, o mesmo sentimento. E falei, irmãos, eu rogo para vocês, do fundo do meu coração, que a gente pense a mesma coisa, tenha o mesmo amor, sejamos unidos de alma e tendo o mesmo sentimento. Esse é o sentimento de Paulo, esse é o sentimento de Pedro, esse é o sentimento do nosso Senhor. E aí ele vem dizer para nós, então tenha cada um de nós o mesmo sentimento que teve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, se esvaziou. Entende, irmão? O contexto? O esvaziamento nosso é para a nossa comunhão uns com os outros. É óbvio, comunhão com Deus, comunhão com os irmãos. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Essa humilhação, ela tem o sentido do esvaziamento. Talvez a gente pensa na questão de você ser humilhado.
Às vezes a gente entende isso como ser exposto publicamente a uma vergonha, por exemplo, né? Ele foi humilhado, ele foi exposto publicamente a uma vergonha, por exemplo. Mas o sentimento do humilhar aqui é esvaziar. Esvaziar. Vamos esvaziar. Mesmo sentimento que houve, esvaziar. Esvaziar. E aí nós vemos um versículo na Bíblia que fala assim: aprendei de mim, né? Jesus falou, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Então, irmãos, com quem que nós vamos aprender? Tendo o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Aprendei de mim. Irmãos, eu sinto muita segurança quando nós olhamos para esses versículos e o Senhor nos instrui de maneira prática. Parece assim que está tão próximo de nós, o Senhor falando no nosso coração. Aprendei de mim. Eu me esvaziei por vocês. Se esvaziem pelos irmãos, se esvaziem por mim mesmo, para que eu possa entrar e fazer morada, né? Então esse aprender de mim, guardem depois esse versículo, nós vamos fazer mais um complementozinho sobre isso daqui, tá? Aí seguindo lá em Pedro, voltando lá, ele fala: cingivos de toda a humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes Ele concede a sua graça. Bom, esse versículo é muito sério, né? Porque ninguém quer ser resistido por Deus. Palavra dura essa, né? Deus resiste ao soberbo, né? Como se o soberbo quisesse chegar perto de Deus e o Senhor põe a mão e fala: não vai chegar aqui não. Não vai. Irmãos, que coisa poderosa essa. Eu não quero ser resistido diante de Deus. Eu não quero, irmãos. E eu preciso olhar na minha vida, aonde está a soberba da minha vida? Onde está o orgulho? Onde está o meu achar que eu sou alguma coisa? O Senhor precisa da nosso esvaziamento. Eu gosto de pensar nessa questão do esvaziamento e tirando de cena a visão da humilhação no sentido de você ser exposto, sabe? Eu quero realmente me humilhar diante do Senhor. Me humilhar significa que eu quero me esvaziar diante do Senhor. Me desarmar. Eu despir do meu velho homem, das minhas coisas do passado, das minhas coisas vinculadas a essa terra. Eu quero me limpar, me lavar. E aí nós entramos nessa questão da santificação, né? Somos santificados pela palavra, somos santificados pelo Espírito Santo, nos limpando, nos preparando nos ataviando para que possamos receber o Senhor no futuro. Irmãos, tudo isso faz parte do nosso crescimento. Então eu quero estar realmente buscando esse esvaziamento, né? E tem essa rapidinho só, irmãos, eu lembrei de um versículo aqui de Tiago 4. Olha só, irmão, eu fico encantado com essas coisas, né? Eu fico encantado, né? A Bíblia é maravilhosa, né? Vou ler no 4. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Resistindo. E supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúmes, em ciúmes, que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós? Antes, Ele dá maior graça,
pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graças aos humildes. Mesmo texto. Aí ele fala, sujeitai-vos, pois, portanto, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele vos chegará a vós. Purificai as mãos, pecadores, e vós com ânimo dobre, limpai o coração, afligi-vos, lamentai e chorai, convertei-vos o vosso riso em prantos e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença de Deus e ele vos exaltará. Irmãos, não é o mesmo texto? Né? O Tiago falando as mesmas coisas que Pedro, de nós nos humilhar diante do Senhor, sujeitar ao Senhor. E é interessante que ele fala aqui, chegai-vos a Deus, sujeitai-vos a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Nós vamos ver que no texto de Pedro, ele fala a mesma coisa. Então, dentro desse contexto a gente pode ver, irmãos, que a nossa humilhação diante do Senhor, o nosso esvaziamento de Deus, ele é a resistência ao diabo. Os irmãos entendem isso? Às vezes a gente pode entender que esse versículo assim, resistir ao diabo, é você fazer assim como Deus faz ao que resiste ao soberbo, né? Não, diabo, você não tem chance aqui não. Não, você não tem essa capacidade. Você só resiste ao diabo quando você se esvazia diante de Deus. Quem é que resiste ao diabo? É o Senhor que resiste ao diabo. Então, quando nós esvaziamos e nos escondemos no Senhor, aí sim, o diabo é resistido. Então, está totalmente ligado à questão do nosso esvaziamento, como resistir ao diabo, tá? Bom, irmãos, vamos seguir para a gente finalizar aqui. Ó, versículo 6, voltando lá para Pedro. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus. Então aqui ele está no mesmo texto lá de Tiago, né? Humilhai-vos, portanto, né? Esvaziai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus. E eu queria aqui enfatizar essa questão, irmãos, tudo questão de visão, né, irmãos? Você pode dizer assim, humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, aí você pode imaginar que a poderosa mão de Deus vem e te espreme aqui assim, né? Está nos humilhando, nos espremendo, né? Eu já penso diferente, irmãos. Sob a poderosa mão de Deus. Ele colocando a mão de bênção sobre nós, quando nós nos humilhamos diante dele. Irmãos, humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus. Eu quero, irmãos, estar sob a poderosa mão de Deus. Eu quero estar sob a poderosa mão de Deus. É o Senhor cuidando de nós. Ele não tem como, se nós chegarmos com soberba, Ele faz assim. Se nós nos humilhamos, Ele faz assim. Ele coloca a sua mão sobre nós. E aí ele termina, tanto é verdade, que ele fala assim, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte. Aqui, no original é que, para que ele, no Kairós, te exalte. Por isso que eles traduziram o tempo oportuno, porque o Kairós é o tempo de Deus. No momento certo, ele te exalte. Isso vai acontecer depois, na volta dele. Mas, irmãos, eu quero estar sob a poderosa mão de Deus. Então, irmãos, aí eu falo assim, puxa vida, então, ok, já entendi que eu preciso me cingir de humildade, que eu tenho que despir das coisas velhas, tenho que me vestir com um novo homem, vou me esvaziar diante de Deus para eu estar debaixo da poderosa mão de Deus, para que eu receba realmente essa bênção do Senhor. Eu falei assim, como que eu vou fazer isso então na minha vida cotidiana? A gente pode ter vários sentimentos a esse respeito, tá?
E eu creio que existem várias maneiras de nós nos humilharmos diante do Senhor, nos esvaziarmos, porque Ele fala que é para ter o mesmo sentimento que Cristo teve em Cristo. Então, é um sentimento, é um pensamento que ele é aplicável a toda e qualquer situação da sua vida. Vocês concordam? Tá? Então, em todas as situações você pode ter esse sentimento de esvaziar. Todas. É no trabalho, uma situação, o esvaziamento. É em casa, uma situação, é o esvaziamento. É na igreja, uma situação, é o esvaziamento. Então, em todas as situações da nossa vida é possível aplicar, ter esse pensamento de esvaziamento. Mas aqui, ele traz uma especificamente que eu achei muito, muito curiosa. Muito curiosa. Aqui ele fala: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que em tempo oportuno Ele vos exalte, lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade. O que tem uma coisa a ver com a outra, irmãos? O que tem uma coisa a ver com a outra? Como é que eu me humilho, lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade? O que tem a ver isso, irmão? O que tem a ver, irmãos? Consegue imaginar? Consegue ter uma relação entre lançar sobre Ele a nossa ansiedade e nós nos humilharmos? Eu pensei e cheguei nos pensamentos aqui, irmãos. Eu vejo assim que talvez o nível da nossa ansiedade, ela reflete talvez o tamanho da nossa fé. Tem sentido? Ou a falta dela, né? Tamanho da nossa incredulidade. A nossa ansiedade é do tamanho da nossa incredulidade. Então, é uma questão de fé, a nossa ansiedade. Irmãos, eu acho que existem ansiedades e ansiedades. A ansiedade, em certa medida, ela é importante para nós. Tá? Ela é um estimulador para que a gente ande para frente, caminhe para frente. Tá? Mas a nossa excessiva ansiedade, ela é uma ofensa para Deus. É uma ofensa. Porque o Senhor fala que não andeis ansiosos de coisa alguma. Então nós precisamos aprender essa questão de lançar sobre Ele, né? Então a nossa excessiva ansiedade, ela denota uma falta de confiança em Deus. Agora vamos combinar, irmãos. Se nós não confiamos em Deus, nós temos que confiar em alguma coisa. Ou nós confiamos em nós mesmos, ou confiamos numa situação, ou confiamos numa condição que seja favorável a nós. Nós depositamos a nossa confiança em alguma coisa material, alguma coisa palpável. Se nós não confiamos em Deus, então nós confiamos em nós mesmos ou em alguma coisa, irmãos. E isso, alguma outra coisa que não é Deus. Isso é soberba. A nossa não confiança em Deus é soberba. Irmãos, diante de tudo que o Senhor já fez por nós, tudo que o Senhor nos dá, vocês acham justo não confiar no Senhor? Não é justo. Não é justo. Então nós precisamos reconhecer que a nossa falta de confiança no Senhor é a nossa soberba. E Deus resiste aos soberbos. Isso pega todos nós, né, irmãos? Mas ele fala: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus. Irmãos, agora vou voltando aqui, ó. Esvaziem-se debaixo dessa mão que tem governo, que tem autoridade, que tem poder sobre nós, que tem poder sobre toda a terra, tem poder sobre todas as potestades, tem poder sobre toda a criação. Aonde você quer estar? Eu quero estar sob a poderosa mão de Deus. E só há uma maneira de nós estarmos sob a poderosa mão de Deus. É quando nós nos esvaziamos. Ele continua dizendo assim: Ele tem cuidado de vós. Esse versículo, irmão, é maravilhoso. Ele tem cuidado de vós.
no original é Ele se importa com vocês. Você sabe que teve algumas passagens na Bíblia que os discípulos usaram essa palavra contra o Senhor. Quando eles estavam atravessando no barquinho lá que veio a tempestade, e começou aquele alvoroço, e o Senhor dormindo no travesseiro. Aí os discípulos apavorados, acordaram o Senhor, falaram: Senhor, você não se importa que nós morramos? Eles usaram essa mesma palavra. Você não se importa que nós morramos? Vento, para. Água, para. E aí houve bonança. O Senhor não se importa conosco, irmão? Se importa conosco. Se importa. Marta e Maria. Senhor, Marta, o Senhor não se importa que eu fico aqui trabalhando e ela aqui sentada aos teus pés? Foi a mesma pergunta. Você não se importa? Ele falou: Marta, espera um pouquinho. Agora ela escolheu a melhor parte, essa não será tirada. O Senhor se importava com o que a Marta estava recebendo. Maria, estava recebendo. Ele se importa. Deus se importa com cada um de nós. Aquela passagem, a passagem nós citamos aqui sobre o pastor, o bom pastor, eu sou a porta, as ovelhas entrarão e sairão. Ele fala assim: eu dou a minha vida pelas ovelhas. O mercenário não se importa, essa é a palavra, não se importa com as ovelhas. Eu dou a minha vida pelas ovelhas. Irmãos, então, não andeis ansiosos pela sua vida. Nós precisamos aprender essa lição. De nós, o Senhor cuida da flor, cuida do pássaro. Você acha que não cuida de nós? Cuida, irmãos. O Senhor cuida, muito mais do que cuidar da questão das nossas necessidades, porque Ele fala que o Pai sabe cada uma delas. Então, não vamos conversar mais sobre isso, vamos falar: busca primeiro o reino dos céus e todas as outras coisas serão acrescentadas. Então o Senhor dá até a dica de como fazer a nossa transição da preocupação, da ansiedade para o desfrute. Mas o Senhor fala assim, naquele versículo que nós falamos lá do Aprendei de mim, o contexto, ele está em Mateus 11, 28 a 30, ele fala: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descansos para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Portanto, irmãos, humilhar-se sobre a poderosa mão de Deus é lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade. E aí, ele termina dizendo: então, irmãos, agora que nós lançamos a nossa ansiedade, sede sóbrios, sede vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda ao derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhes firme na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda graça em Cristo vos chamou para a sua eterna glória. Depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, fortificará e fundamentará. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Irmãos, o Senhor está nos trazendo esse caminho, fechando esse livro de maneira tão sublime, terminando esse livro dizendo que nós precisamos nos humilhar diante do Senhor, nos esvaziar debaixo da poderosa mão de Deus, porque Ele tem cuidado de nós, Ele nos dá a sua graça. Ele nos dá a sua graça, dia após dia. O Senhor ganhe nosso coração, irmãos, e nós possamos compreender e praticar essa palavra, em nome de Jesus. Amém.